Não, rapaz, É o Leonardo, de Camilo. Varão, aí eu recebo. Se você falasse David Leonardo, eu ia te repreender. Agora, como você falou Raio Mas você Camelo, parece o David Leonardo. eu recebo. Mas por quê? Aleluia, Raio glória a Camelo, Deus. um sonho demais. Acompanho muito. Amém, amém. Aleluia. Coloca a musical. Glória a Deus. Irmãos, antes de iniciar a palavra aqui, Senta lá, tia Leia. Tô a filmando. Pai do Senhor, antes de tudo, a Leia Todo mundo bem quietinho para ouvir a palavra. A Leia tinha mencionado no início sobre gratidão, né? Essa semana, na verdade foi semana passada, eu recebi um presente de Deus maravilhoso, né? Eu tinha no meu coração, já contei na igreja, mas eu tinha no meu coração que eu queria ter uma moto. Tinha feito consórcio e tudo, tava pagando certinho. E de uma hora para outra foi eu, a Leia, minha esposa, lá atrás de um carro para a Leia, pra minha tia Leia. E chegando lá, eu acabei olhando para um golzinho, o golzinho olhou para mim, o vendedor gostou de mim, eu gostei do vendedor, e acabou que eu levei o gol para casa, e eu e meu padrasto compramos esse golzinho. Então hoje eu agradeço a Deus, como mais uma forma de gratidão, esse culto aqui. Primeiro também agradeço a oportunidade da palavra que a Leia me proporcionou. Que no meio aqui tem vários pregadores escondidos. Vocês que não sabem, mas tem pregador escondido aí. Vamos lapidar e trazer esse pessoal para cá. Irmãos, eu dei esse tema dessa palavra, ele virá, porque a Leia tinha me pedido que eu trouxesse uma palavra com o tema do Apocalipse, né? Com o tema escatológico. Aí eu pensei, vou ter que puxar Apocalipse. Mas quando eu estava fazendo os meus estudos, veio na minha mente esse Isaías 6. Então eu vou dar um pulinho em Isaías 6 e depois dou um pulo em Apocalipse. Glória Amém? a Deus. Mas no final vai ficar uma coisa abençoada. E eu tenho esse costume de fazer de trazer minhas palavras com esboço, que é no meu momento devocional, eu vou anotando ali tudo certinho. E depois tudo que o Espírito Santo falou no meu coração, eu trago para vocês. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então a palavra nessa noite, como eu já tinha mencionado, fica no livro de Isaías 6. Lei, vem pegar a Bíblia dela, esqueceu. Fica no livro de Isaías 6. Nós vamos ler apenas o verso 1, 2 e 3. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 6, apenas o verso 1, 2 e 3. Amém? Amém, Jesus. Já encontraram aí? Amém, Senhor. Já encontrou? Então, amém, então. Vamos lá, então. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um dele tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Vamos mencionar só o início deste capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias. Irmãos, quando o Senhor falou essa palavra no meu coração e eu comecei a ler, veio uma dúvida na minha mente. Quem seria esse rei Uzias? Porque nós, às vezes, só vamos escutar realmente quem é o rei Uzias, infelizmente, no dia de sua morte, a qual o profeta Isaías vai mencionar que no ano a qual morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado. Aí eu falei, será que este rei Uzias, ele era um rei bom? Quem era este rei Uzias? Eu procurei saber mais a fundo para trazer para os irmãos, para ficar uma palavra muito, para vocês conseguirem entender o que estava sendo passado na vida de Isaías e naquele povo. O rei Uzias, ou Azarias, que na Bíblia também você vai ver escrito Azarias, ele começou a reinar aos seus 16 anos. Ele não foi aquele rei que veio de uma linhagem de reis, não foi um rei, por exemplo, como Salomão, que era filho de Davi. Ele foi um rei que ele foi colocado lá pelo povo, de uma forma semelhante como é a democracia aqui. O povo foi lá, colocou ele lá. E este rei Uzias, ele reinou durante 52 anos. Aí você vira para mim e fala, tá, ok, nós já sabemos que ele foi colocado lá pelo povo, mas ainda fica uma dúvida. Será que este rei, ele era um rei bom? Será que este rei, ele era um rei ruim? E eu comecei a pesquisar também sobre isso, para saber se o povo estava feliz, porque ia ser passado uma linhagem de reis, ou se o povo estava triste, porque aquele rei era realmente bom. Então parei para analisar e eu vi alguns dos feitos de Uzias. Uzias, ele investiu muito em defesa para o povo de Israel. Naquela época, se nós formos ver a linhagem de tempo, nós vemos que após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha o rei Jeroboão e o reino do sul tinha o rei Uzias. Então este rei, ele investiu em defesa, ele investiu em novos armamentos, em novos escudos e etc. O povo se sentia bem, porque tinha um rei que se preocupava com o bem-estar do povo.
Outra também que a gente pode salientar aqui é o quê? Que este rei, na época dele, não teve nenhuma corrupção religiosa. Corrupção religiosa, se você for ler lá para Crônicas, Reis, Primeira Reis, você vai ver que Elias tinha uma luta severa com Acabe, que casou-se com Jezabel e trouxe ídolos de outros lugares para cá. Isto é corrupção religiosa. É você trazer um Deus de outra região para a sua região. E isto Uzias não fez. Então você pode virar para mim e falar, ok, então o povo estava realmente triste, mas então Uzias era um rei perfeito? Não, Uzias ele não era um rei perfeito, ele era como eu e você. Ele chegou a um certo ponto que ele encheu o seu ego a um certo nível que ele acabou pensando ele mesmo que ele podia queimar incenso no templo do Senhor, coisa que só era permitida aos sacerdotes. Então ele encheu-se de ego e falou, eu vou queimar incenso. E os sacerdotes não deixaram. O nosso Deus viu isso, se irou com ele e deu uma lepra em sua testa. Para quem não sabe, lepra é uma doença super contagiosa. Atualmente o nome dela é hanseníase. Por conta das vacinas que nós temos hoje, essa doença não é tão severa. Mas naquela época essa doença dizimava. E quando uma pessoa pegava uma lepra, pela lei de Moisés, ele tinha que ser retirado da cidade e ir para longe. Então o rei Uzias, ele tendo lepra, ele se retirou da cidade e ficou longe. E colocou o seu filho Jotão no lugar. E aqui a gente começa a entender. O rei Uzias, ele era um rei bom. O povo se sentia bem com ele. Então o povo estava em grande aflição. O povo estava preocupado com o que viria a acontecer. O povo estava, meu Deus, o que será de nós agora? Será que o rei Jotão ele vai manter os preceitos do rei? Ou será que Jotão vai querer arrumar guerra com o reino do norte? Vai querer arrumar guerra com a Babilônia? E vai acabar com a nossa vida? E o coração deles estavam desse jeito. Mas é nesse momento que o nosso Deus se apresenta e mostra quão soberano Ele é. Aleluia. Nós lemos aqui que no ano em que morreu o rei Uzias, ele se coloca na primeira pessoa do singular. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluia. O nosso Deus, sempre em momentos ruins, sempre em momentos que nós não vemos saída, ele aparece e mostra quão soberano Ele é. Como Ele é soberano. Aí eu falei, isso é maravilhoso. O povo aqui sofrendo, o povo aqui em guerra, mas o nosso Deus estava lá em cima. Enquanto aqui havia pranto, enquanto aqui havia desespero, havia perca, uma grande aflição, lá no céu tinham serafins falando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí eu falei, amém. Eu já entendi então, Senhor. Senhor, eu consegui entender que o povo estava em grande aflição, mas que o teu reino é soberano. Mas então nós vamos continuar lendo. Aí eu comecei e eu me deparei com a epígrafe deste texto, que é o título, o chamado de Isaías. Eu falei, nossa, quantas vezes nós escutamos por dia essas palavras chamado? Não, você tem um chamado para isso. Cara, você tem um chamado para isso. Quantas vezes nós já escutamos essa palavra? E nós nunca nos paramos para observar por quê e qual o significado dessa palavra chamado. Eu fui no dicionário Aurélio mesmo, e lá eu descobri que chamado nada mais é do que ato de verificar o nome de alguém ou pedir para aproximar. Olha que coisa maravilhosa. Aqui vai uma dúvida. A primeira dúvida que essa palavra me trouxe, e eu pergunto para vocês, que primeiro bate em mim, para depois chegar aí. Será que se o Senhor hoje verificar o nosso nome está no livro da vida? Será que se o Senhor hoje abrir o seu livro de pessoas que irão ao céu, o nosso nome estará lá? O meu e o seu nome estará lá? Aleluia, Jesus. Será que nós temos esta certeza? E o próximo, o significado B, é pedir para aproximar. Teria como, agora eu faço uma pergunta para vocês, teria como Isaías ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono se ele estivesse longe? Então agora eu falo para você também uma coisa. Nós devemos nos aproximar de Deus. Glória a Deus. Nós devemos se chegar mais a Deus. Porque é no chegar a Ele que as lutas começam a aparecer, que Ele começa a se apresentar como soberano. Porque se nós não estivermos próximos a Ele, nós nunca vamos conhecer quem verdadeiramente Ele é. Aleluia. E Isaías estava em um momento de tristeza, em um momento de insegurança, e ele conseguiu ver o Senhor. Às vezes nós estamos em um momento de insegurança, de tristeza, e nós começamos a falar, ó Deus, ó céus, não sabemos para onde ir. Mas é nessa hora que nós devemos estar próximos a Deus. Porque são nesses momentos que o nosso Deus ele se mostra real na nossa vida. Glória a Deus. Eu vou trazer mais um exemplo para você aqui. O povo do Egito. Quando o povo estava no Egito, Faraó dobrou a quantidade de trabalho, mas diminuiu a quantidade de ração. Por quê? Porque ele tinha no coração dele um medo. Qual era esse medo? Que aquele povo judeu crescesse a tal ponto que dominasse o Egito. Então ele falou, eu tenho que acabar com esse povo, pelo menos pouco a pouco. Eu tenho que manter o trabalho, mas eu tenho que acabar com esse povo. Aí sabe o que aconteceu? Lá no Monte Carmelo,
enquanto Moisés estava com as ovelhinhas do sogro dele, nem era dele, do sogro dele, Aleluia. começou a pegar fogo na sarça e o Senhor falou para ele: Deus é fiel. tenho visto o sofrimento do meu povo. Então nós nunca devemos imaginar que o Senhor não está vendo o que está se passando em nossa vida. Esta é a palavra que Isaías 6 trouxe para mim. Mas a dúvida verdadeira é: será que no ato de verificar o nome, o nosso nome estará no livro da vida? E aqui a gente já dá o pulo para Apocalipse, que era a porta que eu queria passar para entrar. Quando eu cheguei nessa pergunta, eu falei: é aqui que o Senhor está querendo me colocar, em Apocalipse 19. Aleluia. Então todos têm a Bíblia? Eu vou só dar uma passadinha em Apocalipse 19, para vocês verem quão maravilhoso é o nosso Deus. Maravilha, Jesus. Eu não tenho esse costume de fazer um ato profético, mas veio no meu coração fazer esse ato profético aqui hoje, Amém, Jesus. no final dessa palavra. Aleluia. Apocalipse 19, vou ler bem rapidinho, é só o verso 1. A epígrafe dele é aleluia, louvando ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depois destas coisas, ouvi no céu como uma voz de uma grande e numerosa multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória, e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia, a salvação e a glória e a honra pertencem ao nosso Deus. Nós, às vezes, nos colocamos em um pedestal e falamos: eu não preciso de Deus não, eu não preciso de adorar a Deus mesmo não. Realmente, você tem a sua escolha, você pode não adorar a Deus, você pode realmente viver a sua vida aí sem adorar a Deus. Mas sabe de uma coisa? Ele não precisa de nós precisamos dele. Aleluia. Porque se nós não adorarmos a ele aqui, lá no céu tem serafins falando: santo, Aleluia. santo, Glória a Deus. santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aí você pode pensar assim: não, mas eu vou continuar sem adorar. Lá no céu ainda vai ter serafins dizendo: Aleluia. santo, santo, Glória. santo é o Senhor dos exércitos. E da mesma maneira que eu fiz aquela dúvida para vocês, se o nosso nome está no livro da vida, eu volto e faço outra dúvida: será que nós estaremos nessa grande multidão? Você já parou para pensar quão glorioso vai ser o dia que o nosso Deus voltar para nós? Aleluia. Você já parou para pensar Glória a Deus. quão maravilhoso? A pergunta ainda está no ar: será que nós estaremos nessa multidão Aleluia. que estará saudando o nosso Deus? Será? Essa dúvida ardeu meu coração. Falei: não, tenho que essa palavra que o Senhor quer que eu fale mesmo. Não tem como escapar. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um cenário de pré-fim. A qualquer momento, o nosso Deus pode voltar. Aleluia. E nós termos a certeza da salvação Aleluia. é o essencial. Sei que é difícil, são lutas, vão vir lutas. Mas o nosso Deus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto. Então nós temos que sempre entender isso. E o ato profético que eu quero fazer hoje é que todos nós vamos nos colocar de pé e Aleluia. vamos curvar a nossa cabeça. Glória a Deus. É que eu já vou me caminhando para o fim. Curvar a nossa cabeça. E enquanto eu vou orando aqui, você vai orando aí também. Aqui nós estamos em família, o primeiro asseio que nós temos é a família. Então você não tem vergonha de ninguém, eu não tenho vergonha, você também não tem vergonha. Você vai orar do seu jeito, ninguém vai aí impor uma oração a você. Ninguém vai nem ficar perto de você. Se você quiser orar em pensamento, ora em pensamento. Agora é você e Deus. Ninguém mais vai te atrapalhar. Glória a Deus. Enquanto eu vou estar orando aqui, você vai pedir a Deus, você vai agradecer a Deus talvez pela viagem de ter vindo para cá. Bem, talvez por ter a sua mãezinha por perto, ou porque todos nós estamos aqui bem, não aconteceu nenhuma tragédia, o Thales teve um livramento, ninguém se afogou. Nós temos o dia de amanhã, você pode pedir pelo dia de amanhã. Enfim, é você e Deus. Você pode pedir perdão pelos seus pecados, você pode falar: Senhor, eu quero me aproximar de você a partir de hoje. Aleluia. Hoje é o dia que eu escolhi para me aproximar de você. É você e Deus, ninguém vai rotular. Então, enquanto eu faço essa oração aqui, você faz essa oração aí, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Aleluia. Pai de infinita misericórdia. Tu és fiel, Pai. Senhor, eu quero lhe agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem me dado, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem falado por intermédio de mim, Senhor. Eu quero, Senhor, te agradecer pela minha mãe, pela minha esposa, por todos os meus familiares que estão aqui e aqueles que estão lá também. Agradecer pela passagem de ano da minha querida avó, Pai. Cuida também da minha outra avó, que hoje me ligou falando que não está conseguindo andar. É uma mulher guerreira, mas é uma mulher que todo dia que eu chego lá cedo, ele está com a sua Bíblia na mão orando, Pai. Senhor, me ensina a ser como ela, como está escrito, Senhor. Em 1 Coríntios 11, Pai. Se ela está imitando o Senhor, eu quero imitar ela também, Pai. Aleluia. Porque, Senhor, nós estamos em uma grande caminhada.
Senhor, não coloque no coração de ninguém que nós somos inimigos aqui, Pai. Nós somos todos aliados que estamos indo para o mesmo caminho e no mesmo local, Pai. Todos nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu te agradeço, Pai, pela vida de todos aqui, de todos os meus familiares, aqueles também que não são, Pai, mas que eu considero amigos e que eu hoje vou começar, a partir de hoje, começarei a orar por essas vidas, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que eu sou grato, imensamente grato por tudo que o Senhor tem feito, Pai. O Senhor sabe, Senhor, como que é, Pai, servir ao Senhor. Eu fico muito grato de saber que a minha família toda está aqui nesse momento orando ao Senhor, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que no dia que o Senhor retornar, esta mesma família estará nesta grande multidão, gritando aleluia. A salvação e a honra e a glória são do nosso Senhor, Pai. Aleluia, Senhor. Toda a honra, toda a glória é do Senhor. Eu não sou ninguém, Pai. Eu não sou ninguém. Eu sou o menor desta casa. Mas graças a Deus por isso, porque mesmo sendo menor, o Senhor me escolheu. Mesmo sendo pequeno, Pai, o Senhor, mesmo sendo soberano, o Senhor olhou para mim. Então, Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, eu entrego a minha família em tuas mãos. Sei que já estava, mas eu entrego, Pai. Em nome de Jesus, amém. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Amém.